Olá a todos, mais uma vez estamos estudando, temos uma sessão de estudo do Livro dos Médiuns. Hoje é quarta-feira, 11 de agosto de 2021. Nós estamos tratando hoje do capítulo 8º, Laboratório do Mundo Invisível, uma continuação. Hoje nós reservamos aquelas perguntas que Kardec faz para São Luís, a partir disso que nós já estudamos, sobre aparições dos espíritos de pessoas vivas. Então, é o caso daquela senhora enferma que estava na cama e viu, perto da cama, sentado numa poltrona, um senhor que abria de vez em quando a caixinha de rapé e cheirava, né, como era costume. Passado alguns dias, ela recebeu a visita do mesmo senhor, só que agora numa hora mais própria, porque aquele dia era uma hora imprópria, era no meio da noite. Até ela achou estranho, né? Porque ela viu ele perfeitamente. E então, naquela ocasião que ela reviu ele, né, viu novamente, ele estava com a mesma roupa e a mesma caixinha de rapé, e o mesmo jeito, ou seja, fazia lá, cheirava as pitadas, né? Aí, Allan Kardec faz as perguntas para São Luís, para o Espírito São Luís. Então, ele começa perguntando: citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva, que é o caso aí passado, né, que a gente viu agora, né, que é o homem que tinha um espírito que tinha a caixa de rapé e do qual cheirava. Ele trata por espírito. Por quê? Porque não era o homem físico que estava ali. O corpo dele estava em outro lugar. Então, o espírito se deslocou e foi lá, sentou na poltrona, cheirou o rapé, olhou para ela, quando ela quis falar com ele, fez menção de que ela fizesse silêncio, enfim. Ele experimentava a sensação que experimenta um indivíduo que faz o mesmo, ou seja, ele estava sentindo a mesma coisa, como se estivesse encarnado. Aí o Espírito São Luís fala: não. Ixi, e agora, né? Falou: não, vamos ver mais para frente o que ele quer dizer. Kardec pergunta: aquela caixa de rapé tinha a forma daquela de que ele se servia habitualmente e se achava guardada na sua casa? O que era essa caixa nas mãos da aparição, na mão do espírito? Então, a caixa de verdade, caixinha física, assim como o corpo dele, estavam na casa dele. E ele estava lá com o espírito e aquela caixinha. O que era aquela caixinha? Kardec pergunta. Aí os espíritos falam, os espíritos não, nesse caso São Luís, uma aparência. Era para que a circunstância fosse notada, como realmente foi, e não tomassem a aparição por uma alucinação, por causa do estado de saúde da vidente. O espírito queria que a senhora em questão acreditasse na realidade da sua presença, e para isso tomou todas as aparências da realidade. Então era comum que ele se apresentasse com a tal da caixinha, que ele se utilizasse dela na frente da caixinha, né? Na frente das pessoas, incluindo dessa senhora. Então ele queria dar a impressão, falou: isso aqui não é uma ilusão, eu estou aqui, inclusive com a caixinha. Isso tudo ele queria demonstrar para ela. Mais para frente, eu vou me antecipar um pouquinho, ele pode fazer isso de forma natural, conhecendo, ou simplesmente inconscientemente. Mas o fato é que ele levava consigo essa impressão que queria causar, que é a impressão dele, que ele causa normalmente para todo mundo. Ele vestido daquela maneira, utilizando a caixinha de rapé. Assim como nós já vimos em outros casos, pessoa de bengala, pessoa com uma espingarda, pessoa de, enfim, com algum outro objeto que pudesse evidenciar, comprovar que era aquela pessoa. Aí, mais uma pergunta de Kardec. Disse que era uma aparência, mas uma aparência nada tem de real. É como uma ilusão de ótica. Desejáramos saber se aquela caixa de rapé era apenas uma imagem sem realidade, ou se nela havia alguma coisa de material. Ou melhor, é uma pergunta, né, que ele faz, né? Desejáramos saber se aquela caixa, ou se nela havia alguma coisa de material.
né? Ele fala que sim, certamente, é com o auxílio desse princípio material que o perispírito toma a aparência de vestuários semelhantes aos que o espírito usava quando vivo. Então, ele trabalha essa imagem, ele realmente, na cabeça dele, ele produz isso para aquele que está vendo ele. Porque é assim que ele se vê. Uma vez que ele se vê dessa maneira, se sente dessa maneira, segurando alguma coisa, é assim que as pessoas vão ver ele. Porque ele projetou isso. Ele combinou. E nós vamos, um pouquinho mais para frente, nós vamos estar vendo com mais assim propriedade o que ele está querendo dizer aqui. E cita o perispírito, né? Que é o recurso que faz com que a pessoa veja, nos veja como deve ser, como nós queríamos que nos vissem, né? Então, ele trabalha o perispírito para que mostre a aparência dele. Então, ele fala para Kardec que, sim, certamente que tem alguma coisa de material. E nós vamos ver o que é esse material, né? Seguindo aqui. Allan Kardec faz uma observação. Allan Kardec é muito preocupado que haja realmente o entendimento. E nós vamos ver no fim dessas questões, ele comprovar isso. E ao longo das questões, ele perguntar para que não haja dúvida, para que realmente não haja equívoco, e faz a mesma pergunta. Ou a mesma pergunta de uma outra maneira, ou ainda uma pergunta que ratifique aquela que ele falou anteriormente. Então, ele faz a observação. Lembre-se que nós estamos tratando do laboratório do mundo invisível, ou seja, são os espíritos produzindo coisas, manipulando coisas. É evidente que a palavra aparência deve ser tomada aqui no sentido de aspecto, imitação. E ele explica por quê. A caixa de rapé real não estava lá. A que o espírito deixava ver era apenas a representação daquela. Era, pois, com relação à original, ou a caixinha que estava lá na casa, uma simples aparência, embora formada de um princípio material. É importante que tenha sido utilizado alguma matéria. Como nós vamos ver adiante também, não dá para tirar do nada uma caixinha, aquela caixinha de rapé. O nada não produz nada, né? Tem que tirar de algum lugar. Tem uma lógica por trás disso, tem uma ciência através, tem uma explicação atrás disso, né? A experiência ensina que nem sempre devemos dar significação literal a certas expressões de que os espíritos usam. A gente sempre toma esse cuidado. Por exemplo, vira e mexe quando tem alguma expressão dos espíritos. Ah, Deus que quis assim. Ah, Deus que faz. É Deus. Temos que entender que são leis. Então, a maneira que eles falam, a maneira com que eles se manifestam, através da palavra, as expressões têm que ser interpretadas. E aqui, mesma coisa. Quando fala em aparência, né, não é ilusão. Ele está falando da aparência, que é a apresentação, mas que foi utilizada uma matéria para fazer aquilo. De novo, nós vamos ver mais para frente. Interpretando-as de acordo com as nossas ideias, expomos-nos a grandes equívocos. Então, como a gente tem, tudo a gente explica em função do que a gente conhece. A gente acredita em função do que a gente conhece. Então, nós temos um histórico, nós temos assim um cabedal de conhecimentos, de experiências, tudo isso que nos levam a concluir coisas. É assim que funciona. Não é que chega uma coisa nova, a gente vai buscar em algo que a gente não conhece para poder explicar. Não, a gente normalmente explica através do que a gente já conhece. Então, daí a necessidade de aprofundar-se o sentido de suas palavras, todas as vezes que apresentem a menor ambiguidade. Então, se está falando uma coisa que representa outra, opa, vamos ver, vamos avaliar isso aí, vamos ver o sentido real disso, né? É esta uma recomendação que os próprios espíritos constantemente fazem. Então, os próprios espíritos falam, olha,
analisa, vê aí, né? Busca aprofundar mais, busca explicar melhor, busca entender, né? É interessante como a doutrina espírita, através de Kardec, através dos espíritos, nos levam ao raciocínio. Eles não querem alguém que aceite tudo. Então, a doutrina espírita não veio assim para ser aceita de uma forma assim, direta. Não, nós temos que pensar, nós temos que raciocinar, né? Sem a explicação que provocamos, o termo aparência, de que de contínuo se reproduz nos casos semelhantes, né, que normalmente se reproduz, né, em outros casos também, poderia prestar-se a uma interpretação falsa. Então, é muito importante que a aparência não é uma ilusão, mas sim algo que tem um correspondente que foi feito para que pudesse, aquela que está vendo, no caso a mulher, desse caso, né, a mulher enferma, tivesse a certeza que está vendo o homem com a caixinha ali, né? Então, foi produzido aquilo. E como é que se produz isso? Aí que a gente vai vendo, seguindo, né? Será que a matéria inerte se desdobra? Até interessante, que é uma das poucas vezes que o Kardec fala em desdobramento, né? E será que vira assim uma cópia, né? Desdobrou, né? Produziu uma outra, não uma imagem, né? Ou que tenha no mundo invisível uma matéria essencial capaz de tomar a forma dos objetos que vemos? Opa, ele já tá entrando na coisa mais lógica, né? Numa palavra, estes terão um duplo etéreo no mundo invisível, como nele os homens são representados pelos espíritos, né? Então, ele está falando isso aí. Existe um corpo físico e esse duplo, que é o espírito. Então, tem uma caixinha aqui e também tem uma caixinha lá, uma reprodução desse mundo. É mais ou menos nessa linha que ele está perguntando. Os espíritos falam, não é assim que as coisas se passam. Sobre os elementos materiais espalhados por todos os pontos do espaço na sua atmosfera, ele está falando do fluido cósmico universal. Não está falando diretamente, mas pelo conhecimento que nós já temos, é isso. Os espíritos têm sobre essa matéria espalhada um poder que estão longe de imaginar, de suspeitar, de entender. Nós estamos longe. Eles podem concentrar esses elementos pela vontade e lhes dar a forma aparente que corresponda à dos objetos materiais. Então, a vontade daquele espírito encarnado que deixou o corpo físico, apareceu para a mulher, ele imprimiu essa vontade, ainda que fosse de forma inconsciente. Porque o que ele queria era mostrar-se integralmente. Integralmente para ele é corpo, roupa e o anexo dele lá, o apêndice dele lá, que era a caixinha de rapé, que era inseparável dele. Aí Allan Kardec fala assim, como podemos ver, essa resposta era a tradução do nosso pensamento, isto é, da ideia que formávamos da natureza de tais objetos. Então, eles já suspeitavam que o espírito podia produzir aquilo. Então, através dessa observação, dá para entender que Kardec fazia as perguntas e tinha já os objetivos dele, baseado no que eles já estavam discutindo, ele e o grupo dele, sobre isso. Ou ele sozinho, pensando, como é que aconteceria isso? E aquilo, e aquele outro. Então, ele já vai maquinando, já vai formando as perguntas para que desemboquem na resposta que ele queria. Se as respostas, conforme alguns fossem o reflexo do pensamento o pretendem, teríamos obtido a confirmação da nossa teoria, e não uma teoria contrária. Então, ele tinha realmente essa preocupação de fazer a pergunta certa. Aí, na quinta pergunta, são 18, tá? Só para vocês terem uma ideia.
Formulo novamente a questão de modo categórico, a fim de evitar todo e qualquer equívoco. Está vendo? Vou falar de novo, vou perguntar porque não está bem claro. As roupas de que os espíritos se cobrem são alguma coisa? Então, aí os espíritos falam, olha, parece que a minha resposta já resolveu a questão, já respondeu vocês. Não sabem que o próprio perispírito é alguma coisa? Então, esse alguma coisa que está cobrindo o espírito, desculpa, essa roupa que está cobrindo o espírito é qualquer coisa, assim como o perispírito é esse alguma coisa. Então, tem matéria envolvida ali. Na sexta questão, resulta desta explicação que os espíritos fazem passar a matéria etérea pelas transformações que queiram e que, portanto, com relação à caixa de rapé, o espírito não a encontrou completamente feita. Ele próprio a fez, no momento em que teve necessidade dela, por ato de sua vontade. Percebe? Então, ele não encontrou, ele estava no plano espiritual, queria aparecer, queria comprovar que era ele, então ele fez, ele encontrou material ali e produziu aquela caixinha, através da vontade dele. E do mesmo modo que a fez, pôde desfazê-la, porque ele sumiu, não ficou a caixinha para trás. Né? Ela, quando ele desapareceu, se desvaneceu, a caixinha também aconteceu a mesma coisa. E ele dá outro exemplo. Quer dizer, ele pede, né, através disso, ele pede outro exemplo. Outro tanto, naturalmente, se dá com todos os demais objetos, como vestuário, joias, etc. Será assim? Falou, claro, evidentemente que é assim. Eu lembro de uma que eu já comentei há um tempo atrás, eu acho que vocês devem se lembrar, sobre o Divaldo Pereira Franco ter recebido uma flor que ele pediu para a irmã Sheila, né? Porque ele tinha uma vontade de ter aquela flor, que é uma flor que dá nos Alpes suíços, né? Não sei se é só na Suíça, né? Mas pelo menos vem de lá essa fama que tem lá. Então, chama-se Edelweiss. E ele pediu. E ela perguntou para ele, você quer que fique para sempre ou quer que ela desvaneça? Porque aí ela trataria de modo diferente. E ele falou, não, eu quero que continue. Segundo ele, até hoje tem essa flor. Está lá, guardada, né, nas coisinhas dele lá. Então, tanto pode desaparecer como pode ficar, dependendo da habilidade do espírito. Tá? Na sétima questão, Kardec fala, a caixa de rapé se tornou tão visível para a senhora de que tratamos que lhe produziu a ilusão de uma tabaqueira material. A caixinha, tabaqueira, que é tabaco, né? Aí ele pergunta, o espírito teria podido torná-la tangível para a mesma senhora? Então, se essa senhora falar, deixa eu segurar essa caixinha aí, ele daria, ela sentiria o peso, sentiria a textura, sentiria a temperatura, tudo, como se fosse real, né? Ainda que não fosse. Temporariamente era real. Então, ele pergunta se podia pegar, podia sentir. Sim, podia, teria essa possibilidade. Aí Kardec fala, a senhora poderia tomar esse objeto nas mãos, crente de estar segurando uma caixa de rapé verdadeira? Sim, ela teria certeza de que estaria segurando a caixinha que ele carregava para cima e para baixo, quando ela via ele nas reuniões lá. E se ela abrisse, ia encontrar rapé? E se aspirasse esse rapé, ele a faria espirrar? Porque o rapé é isso, né? Aquele pozinho de tabaco lá que cheira e espirra. Era uma mania, né? uma moda, né? Aí os espíritos confirmam, sim, ela abriria, encontraria rapé e se cheirasse, espirraria. Nossa, Kardec começa a ficar cada vez mais intrigado, né? Então, o espírito pode dar a um objeto não só a forma,
mas também as propriedades especiais, né? ou também propriedades especiais? Se quiser, pode. Baseado nesse princípio, foi que respondi afirmativamente as perguntas anteriores. E aí ele vem com aquilo que Jesus já tinha falado, né? Vocês vão poder fazer o que eu faço e muito mais. Vocês terão provas da poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria, ação que ainda vocês nem imaginam, nem suspeitam que seja possível, como eu acabei de falar, como eu disse há pouco. Aí, essa explicação, por que a gente está em casa, entra num momento de paz, de tranquilidade, né? De serenidade, de prece, porque combinou com determinado grupo de curas mediúnicas, e aí vem o espírito e vem e faz uma cirurgia, até mesmo colocando certos, não digo órgãos, mas como que peças, né? No encarnado. Então, isso dá explicação para a gente como é que é possível eles produzirem alguma coisa e colocar, e que fica perene. Não somente algo assim que se evapora, né? Quando o espírito vai, porque ele não tem esse conhecimento. Então, no futuro, e esse futuro é agora, nós vamos ter provas dessa poderosa ação que os espíritos exercem sobre a matéria. E de que matéria está se falando? Esse fluido cósmico universal. 11ª. Suponhamos, então, que quisesse fazer uma substância venenosa. Se uma pessoa ingerisse, ficaria envenenada? Sim, teria podido, mas não o faria, por não lhe ser permitido fazer isso. Aí volta aquilo que a gente falou. O espírito pode fazer alguma coisa, uma materialização, desde que ele queira, desde que tenha um médium, e finalmente, e mais importante ainda, que ele tenha permissão. Ele pode ter todos os recursos, os 2 primeiros, mas se ele não tiver permissão, ele não vai fazer. E olha, isso vale para a próxima também. A 12ª. Poderá fazer uma substância saudável, um medicamento, né? E própria para curar uma enfermidade? E já aconteceu isso antes? E já se terá apresentado algum caso destes? São Luís, você tem conhecimento disso? O senhor tem conhecimento disso? Ele falou, sim, é possível e já vi muitas vezes. Já aconteceu muitas vezes. Agora, como eu falei, na questão, exatamente como na questão 11ª, para que uma pessoa seja curada, também tem que ter permissão. Vocês se lembram quando Jesus curava? Ele não curou todo mundo. Para alguns era necessário que a doença permanecesse, porque a doença era a cura daquele espírito. Então, muitas vezes a gente até meio que se revolta, né? Puxa vida, eu fui submetido a uma cirurgia espiritual e não aconteceu nada. Eu não fui curado. O espírito que veio me curar talvez não tivesse tanta capacidade assim. Não, nada disso. Ele vai para curar e só efetua a cura se tiver permissão para isso. Como diz o Dr. Frutuoso, né? Quando as cirurgias espirituais aconteciam, era porque o encarnado já estava em final de karma, em final de provação, em final da expiação, enfim, ele já estava passando, então aquilo era utilizado para comprovar a capacidade dos espíritos. É a fé da pessoa também. Mas ali tinha uma permissão. Então, vocês percebem, nem para fazer o mal, nem para fazer o bem, temos toda a liberdade, os espíritos têm toda a liberdade. Tem que respeitar a condição. Assim como se respeita em não fazer o mal, né, não deixar que o espírito faça o mal, também se respeita porque o encarnado precisa passar por aquilo ainda.
Então, poderia também fazer uma substância alimentar? Nossa, Kardec perturbava os espíritos, né? Ele não se contentava, ia perguntando, tal. Quer dizer, dá para fazer um alimento? Suponhamos que tenha feito uma fruta, uma iguaria qualquer. Se alguém pudesse comer a fruta ou a iguaria, ficaria saciado? Agora, antes de responder, eu vou lembrar que nós temos dois casos aí. Um que é essa da aparição aí, de algo que é temporário, e algo que é definitivo, que é transporte. Então, no transporte, o objeto veio. Tanto que tem casos que a gente viu de frutas que foram transportadas e depois comeram aquela fruta. Né? Todo mundo comeu a fruta ali. Então, aquela fruta, se ela alimentou as pessoas, foi transporte. Agora, se ela dá sensação, mas não alimenta, que aqui nós vamos ver agora, então é essa aparência. Então, vamos lá. Ficaria saciado se comesse aquilo? Ficaria sim, mas não procurem tanto para achar o que é tão fácil de compreender. Até interessante o que ele fala aqui. Ele está falando da matéria que está por aí distribuída e que, tendo a capacidade, os espíritos podem aglutinar essa matéria, transformar essa matéria e poder apresentar algo. E essa matéria nada mais é que a pré-matéria, que é o fluido cósmico universal. E aí ele faz uma comparação. Um raio de sol basta para tornar perceptíveis aos seus órgãos grosseiros, no caso, a visão, né? Os olhos, essas partículas materiais que enchem o espaço onde vivem. Vamos ver se tem, né, entre nós aqui, aqueles que se lembram da aula de física, né, quando a gente aprendeu sobre Tyndall, o efeito Tyndall, né, descoberto por John Tyndall, que é pegar, que é isso que ele está falando, né? Vem o sol, né? E aí, através do sol, a gente vê aquelas poeirinhas, aquelas fibras, tudo aquilo que está em suspensão, que a gente não vê sem o sol. Ou então, eu me lembro quando era moleque, né? Não tinha forro a casa, né? Era de telhado, e entrava a luz do sol dentro. E eu adorava de manhã, quando acordava, eu ficava olhando aquele facho de luz, e naquele facho ficava aquele monte de coisas ali, né? Flutuando, né? Um monte de partículas em suspensão flutuando. Quer dizer, na época eu não sabia nada disso. Eu me divertia com aquilo, achava bonito. Depois eu vim saber o que era. Então, o que ele quer dizer é isso. Na condição apropriada, é possível ver a matéria que nós não vemos. É produzido manipular a matéria que nós não vemos e muito menos manipulamos. Né? Então, é disso que ele está falando aí. E aí ele vai um pouco mais longe. Vocês não sabem que o ar, quando tem vapores de água, condensa-os e os farão voltar ao estado normal. Então, põe uma temperatura fria ali, que um dia a gente já falou, de uma garrafa, né, que tira da geladeira, coloca ali, aí ela condensa, vira todo aquele vapor que está em volta da garrafa, muda de estado físico e vira líquido. Né? Aí ele vai um pouco mais longe, né? Tira o calor dele, privam-nas de calor, e eis que essas moléculas impalpáveis e invisíveis se tornarão um corpo sólido e bem sólido, que é o gelo. Né? E assim muitas outras substâncias de que os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Olha o que o conhecimento está nos aguardando, que conhecimento está nos aguardando. Quanto conhecimento ainda nós vamos ter acesso? Né? Quando ele fala assim, os químicos tirarão maravilhas ainda mais espantosas. Algumas já foram, porque isso aí foi escrito há 160 anos atrás, né, esse livro. Então, agora, de lá para cá, muita coisa foi descoberta. Né? Simplesmente, o Espírito dispõe de instrumentos mais perfeitos do que os seus. A vontade e a permissão de Deus. Esses são os instrumentos dos Espíritos. A vontade e a permissão. Se não tem isso, nenhum nem outro, não acontece nada. A 14ª ainda não chegou, mas vai a explicação de Kardec, né?
A questão da saciedade, porque tem aquele do alimento, né? As pessoas comem aí, ficam saciados. Aí ele fala, a questão da saciedade aqui, muito importante. Como pode produzir a saciedade uma substância cuja existência e propriedades são meramente temporárias e, de certo modo, convencionais? O que se dá é que essa substância, pelo seu contato com o estômago, produz a sensação da saciedade, mas não a saciedade que resulta da plenitude. Então, é meio que enganar o estômago. A pessoa está comendo, está salivando, está sentindo sabor, está engolindo, chega no estômago, continua lá, tal, mas não vai alimentar. Então, tem a impressão de que está se alimentando, né? Desde que uma substância dessa natureza pode atuar sobre a organização e modificar um estado mórbido, né? Mórbido, doente, né? Também pode perfeitamente atuar sobre o estômago e produzir aí a impressão de saciedade. Aí ele faz um alerta, ó, todavia rogamos aos senhores farmacêuticos, com relação aos remédios, né? Inventores de reconstituinte, né? Fabricantes de alimento, né? Mesmo outras substâncias, que não se encham de ciúmes, nem creiam que os espíritos venham lhes fazer concorrência. Então, isso tudo é o aprendizado, porque isso não vai estar acontecendo sempre. Mesmo porque esses casos são raros, excepcionais, e nunca dependem da vontade. Então, não é a gente que pode fazer isso, são os espíritos. E aí entra a permissão, né? Do outro modo, todo mundo se alimentaria e curaria a preço baratíssimo, né? Produzir alimento do nada, né? Não, entre aspas, né? Alimento, remédios, tudo. Para que a gente possa... eu nem sei se cabe direito esse exemplo, tá? Mas eu lembro de uma vez ter assistido, não pessoalmente, mas através de um show, várias pessoas, e um hipnotizador, ele fazia algumas... ele hipnotizava uns voluntários, né? Tem gente que se presta a isso, né? Tirava lá do público, vem cá, da assistência, vem cá, e ele ficou aquela fila lá. Ele derramava um colírio, ele dizia para a pessoa que era um colírio, e era limão. E ele fala, pinga esse colírio, e você vai ver que importante, né? Deixa eu pingar em você. Aí pingava aquele limão, espremia limão e tal. E aí falei, está enxergando melhor? Nossa, estou enxergando perfeitamente, né? Então, era uma sensação provocada pelo hipnotizador. Para outro, ele deu uma cebola e falou, olha, tem essa maçã deliciosa, come, né? Você vai ver que delícia aqui. Come. E aí, nossa, nunca comi uma maçã melhor. Então, essas sensações, elas não são reais, elas são aparentes, né? No caso aí, por conta do hipnotizador. No caso desse que nós estamos vendo aqui, né, do exemplo de Kardec, é o que o encarnado está vendo ali, né, como real, do ponto de vista dele, e está se alimentando, está seja alimentando, usando, se for um remédio, para ou saciar sua fome ou para curar seus males, né? A 14ª, os objetos que se tornam tangíveis pela vontade do espírito poderiam permanecer com esse caráter e se tornarem de uso? Então, poderia um espírito produzir uma colher e eu passar o resto da vida me alimentando utilizando aquela colher? E isso poderia dar-se, mas não se faz. Está fora das leis. Porque as leis mostram que o aparelho, que as coisas lá, os utensílios, para esses casos, eles têm uma validade, eles se vão, eles não são perenes, né? Então, a lei é essa, de que aquilo que o espírito produz, ele vai ter um final depois, ele vai desaparecer. Todos os espíritos do mesmo grau têm o poder de produzir objetos tangíveis? Todo mundo, pega um grupo de espíritos, todo mundo tem esse poder? Sim, é fora de dúvida que quanto mais elevado é o espírito,
tanto mais facilmente o conseguem. Então, esses grupos de espíritos, quanto mais elevados, mais facilmente eles conseguem. Eles têm mais habilidade para isso. Porém, ainda que tudo depende das circunstâncias. Quais as circunstâncias? A aprovação, a permissão, médium, tudo isso. Conhecer como transformar o fluido cósmico universal. Até os espíritos inferiores podem dispor desse poder. Sabendo ou não. Às vezes ele nem sabe como é que ele faz, mas ele faz. 16º. O espírito, 16ª pergunta. O espírito tem sempre o conhecimento exato do modo como suas vestes se compõem? Ou os objetos cuja aparência ele torna visível? Não. Muitas vezes contribui para a formação de todas essas coisas praticando um ato instintivo, inconsciente, que ele próprio não compreende, se já não estiver bastante esclarecido para isso. Percebe? Então, ele não sabe como faz, mas faz. Uma vez que o espírito pode extrair do elemento universal os materiais que lhes são necessários à produção, está vendo? É o fluido cósmico universal, né? Esse elemento universal. Os materiais que lhes são necessários à produção de todas essas coisas e lhes dar uma realidade temporária com as propriedades que lhes são peculiares, também poderá tirar dali o que for preciso para escrever, possibilidade que nos daria a explicação do fenômeno da escrita direta? Aí Kardec, de novo, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, ele está levando o espírito, pode ver, ele falou de um monte de coisa que desaparece, mas aí chegou na carta, na escrita direta, que dobra o papel, coloca lá, que nós já vimos isso, e quando desdobra está escrito. E aquilo dali um tempo não desaparece, aquilo fica perene. O que está escrito continua. Aquele grafite, aquela tinta, aquela cor continua. Né? Aí ele fala assim, até que afinal chegaram ao ponto. Finalmente, Kardec, você deu volta tudo, você queria saber isso, né? Aí Kardec fala assim no seu comentário, com efeito, era aí que queríamos chegar com todas as nossas questões preliminares. Ele deu toda a volta ali, mas no final ele queria saber isso. Como é que fica ali a escrita? Como é que ela não vai embora? Né? A resposta prova que o Espírito havia lido o nosso pensamento. Então, ele já até sabia a pergunta de Kardec. Né? De bobo, ninguém tinha nada ali de espírito. Né? Tudo espírito muito mais evoluído. Mas Kardec estava fazendo o papel dele, de investigação. Ainda que ele utilizasse desses recursos, né, indiretos, né, para chegar lá. Essa era a tática que algumas vezes ele usou. A 18ª, né, e última questão, pois que a matéria de que o espírito se serve precisa de persistência. Como é que os traços da escrita, como é que a tinta, como é que o grafite da escrita direta não desaparecem? Eu falei, não faça brincadeira, não faça jogo de palavras, né? Primeiramente, não empreguei o termo nunca. Então, o Espírito falou que nunca ficaria alguma coisa perene, sempre desapareceria. Tratava-se de um objeto material volumoso, a caixinha de rapé era volumosa, ao passo que aqui se trata de sinais que, por ser útil conservá-los, era importante que a escrita permanecesse, elas são preservadas. Esse material é preservado, esses sinais são preservados. O que quis dizer foi que os objetos assim compostos pelos espíritos não poderiam tornar-se objetos de uso comum, por não haver neles agregação de matéria realmente, como nos seus corpos sólidos. Então, para a escrita, eles realmente agregaram matéria. E comparado com um objeto muito maior, era relativamente fácil de manter ele perene. Já um objeto, para ficar de uso perene, teria que ter a matéria realmente. Essa matéria compõe tudo, tem que
trazer para o plano material essa transformação da matéria e tornar ela sólida, tornar ela visível, tornar ela realmente, assim, real, né? Como nós estamos vendo, como cada um está em casa, está onde quer que esteja, e vê os objetos que tem aí, que é de uso constante. Mas por quê? Porque tem como origem um material, uma matéria-prima que já havia aqui. Então, ninguém trouxe de outro plano. Elas estão aqui. Se trouxesse, seria transporte. Aí vem Kardec e faz um fechamento disso aí, né? A teoria acima pode ser resumida dessa maneira. O espírito atua sobre a matéria. Da matéria cósmica universal, tira os elementos que necessite para formar objetos, como bem queiram, que tenham a aparência dos diversos corpos existentes na Terra. Exemplo, caixinha de rapé. Então, aquela caixinha que aquele espírito fez, ele manipulou ali, ele trabalhou a matéria cósmica universal, e tornou a aparência como tinha a caixinha na casa dele. Pela ação da sua vontade, pode igualmente operar na matéria elementar, fluido cósmico universal, uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Então, pode até transformar essa matéria no rapé, que dá a sensação e espirra, né? A pessoa que cheira. Essa faculdade é inerente à natureza do espírito. Então, esse poder criador, entre aspas, transformador, na verdade, né? Está inerente no espírito, na natureza dele. Ele pode fazer isso. Só que muitas vezes exerce essa faculdade de modo instintivo, de modo inconsciente, quando necessário, sem perceber o que está fazendo, sem disso se dar conta, sem se aperceber. Os objetos que o espírito forma têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou a uma necessidade que ele experimenta. E aí a gente vai lembrar de como é que tem aquelas cidades, seja nas trevas, seja nas cidades, nas colônias espirituais, que tem de tudo, tem material, tudo lá. Então, ele foi transformado. E aquilo tem existência temporária. Mas está lá há quanto tempo? Não importa. É por um tempo. Quando não precisar mais, desaparece. Quando não tiver mais utilidade, desaparece. Quando acabar espíritos ainda no estado de ignorância, aquelas cidades nas trevas desaparecem. Porque elas têm existência temporária. Pode fazê-los e desfazê-los livremente. Em certos casos, esses objetos, aos olhos de pessoas vivas, podem apresentar todas as aparências da realidade, isto é, tornarem-se momentaneamente visíveis e até mesmo tangível. Lembra da pergunta? E aí, se ela pegar a caixinha, pode pegar, vai sentir o peso, vai sentir a dureza da caixinha, o ângulo dela, vai cortar o dedo se tiver uma lâmina ali, né? A formação, mas não criação. Atento que do nada, o espírito nada pode tirar. Não existe, aí é mágica. Mágica é truque. Então, para que haja formação, né, tem que ser tirado de alguma coisa. Assim como aqui, se vão fazer um móvel, tem que tirar de uma árvore. A árvore secou, cortou a árvore, secou aquela madeira, tirou, pôs na forma que quis. Já partiu de alguma coisa existente, o que? A árvore. Né? Então, fez um berço, fez um caixão, fez uma mesa, fez uma cadeira. A transformação, ou a formação, veio de alguma coisa. No caso da árvore. No caso do espírito fazer, ele tem que tirar de algum lugar. Tá? E aqui termina o nosso, né, o nosso estudo de hoje. Na próxima semana, nós vamos terminar o Laboratório do Mundo Invisível. E vamos entrar já num outro ponto,
que também não deixa de ser interessante, né? Então, aquele minuto de digerir, né, as informações, mas essa pelo menos não dá medo nessa sessão, que da outra mão ficava e vinha na direção da gente, lembra que algumas pessoas ficaram até temerosas aí e tal, mas não. Como sempre, nada acontece sem que haja permissão. E não é. E aí? Quais são os comentários? Temos aí 13 longos minutos para a gente conversar. Vamos aproveitar. Eu estava aqui pensando, desde que a gente começou, né, na verdade, a estudar esse capítulo, principalmente agora, que fala muito da manipulação da matéria e tudo mais, desses termos, né, manipulação desses termos que a gente está estudando. E aí até abri o Livro dos Espíritos, né, para relembrar o capítulo 2, os elementos gerais, que é exatamente isso. Isso, Ellen, acho que você vai ter que mudar de lugar aí, porque a gente não ouve você, está truncando. Suelen? A gente não consegue te ouvir. Pergunta lá no começo, né? Tá tendo exemplo agora, né? Naquele momento ele estava tendo exemplos na prática daquilo que ele é. Suelen, Tá me ouvindo agora? Isso, agora eu estou ouvindo. A gente ouviu até a parte que você foi recapitular no Livro dos Espíritos, né? Sobre a matéria, propriedades da matéria, né? E para que pudesse, né, recapitular mesmo, para poder relembrar o que a gente está, para ajudar no entendimento do que estamos aprendendo agora. Só antes de você repetir ou falar, né, o que você estava falando, lembrando que o Livro dos Médiuns é assim, é a continuação do Livro dos Espíritos. Só isso que eu queria lembrar, assim, mas baseado aí no que você falou, realmente foi importante. Dá para você falar rapidamente o que você falou logo depois de que recapitulou no Livro dos Espíritos? Era isso que você acabou de falar que eu estava falando. Que o Livro dos Médiuns é a continuação. É só relembrar, ele agora está vendo na prática, eu estava falando que agora o Kardec está vendo na prática o que ele perguntou, né? Lá atrás, ele está vendo agora exemplos na prática sobre o elemento universal, primitivo, enfim. E é muito interessante, que eu acho, pergunta 20 alguma coisa, 22, 20 e pouco, ou 27, quando Kardec pergunta afirmando, né, para entender. Então, são 3 elementos, o espírito, Deus e matéria. E os espíritos dizem que sim, porém que a gente não pode esquecer sobre o elemento primitivo, que dá a origem à matéria, né? Então, e uma parte muito interessante também que os espíritos dizem, quando Kardec define o que é matéria, algo que é sólido, imponderável e por aí vai. E os espíritos dizem, neste ponto de vista que vocês, né, até o conhecimento de vocês está certo, mas existem coisas tão etéreas que não deixam de ser matéria, mas que vocês desconhecem. Então, ali no Livro dos Médiuns, quando ele começa, né, a ter os exemplos na prática, é para ilustrar mais ou menos o que ele perguntou lá no começo do Livro dos Espíritos, mas que ainda não deixa de ser desconhecido, né? As propriedades não deixam de ser desconhecidas. Então, é bem interessante ver essa parte do Livro dos Médiuns, e se a gente não estudar lá no começo os primeiros capítulos do Livro dos Espíritos, isso fica um pouco perdido. Né? Vai ter muitas dúvidas em relação a isso. E os espíritos já responderam lá atrás.
sim, existe um elemento universal que dá vida a infinidades de coisas que vocês não conhecem, e o que vocês conhecem por matéria é muito limitado ainda. Existem outras coisas que vocês nem imaginam que existem e também são chamadas de matéria. Você Então, lembrou uma coisa muito importante, Suelen, que é o valor do estudo. E ele transforma a gente do ponto de vista de conhecimento, conhecimento esse intelectual, e nos auxilia a poder absorver melhor, ou nos transformarmos, vamos chamar assim, no aspecto moral, né? Ainda ontem nós falávamos assim, né, no nosso estudo ontem sobre o egoísmo, né? A importância do estudo. E nesse caso, você tem toda a razão, uma vez que é a continuidade, o Livro dos Médiuns é a continuidade do Livro dos Espíritos, nós temos por obrigação de saber, para que a gente possa entender tudo isso. Se nós estamos querendo saber sobre mediunidade, sobre o fenômeno mediúnico, é importante realmente que nós tenhamos essa base, porque senão vai ficar meio estranho. A gente estudar isso sem ter o conhecimento anterior, fica meio... É que, claro, a gente está discutindo, então enriquece um pouco mais, né? Vocês entram com questões, comentários, durante o estudo a gente faz comentário, tem a liberdade de entrar no assunto e perguntar, enfim. Então, por isso fica mais fácil. Por isso que o estudo em conjunto ele é muito bom, ele realmente nos ajuda a entender muito melhor, né? Mas é isso. A base, não adianta, é o estudo mesmo, porque a coisa está encadeada, né? Então, vai do mais simples, vai indo para o complexo, né? Tem também uma coisa interessante na fala de vocês, que vocês estavam comentando, que é a questão de como que as coisas têm uma lógica, né? De que existe alguma coisa, né? Que o espírito, na verdade, porque fica tudo muito abstrato, às vezes, no Livro dos Espíritos, e agora está começando a dar um pouco mais de informação, né? O espírito é alguma coisa, né? É algo que a gente não consegue compreender. E a nomenclatura, e aí a gente começa também a perceber a nossa pobreza de linguagem, né? Porque a gente chama matéria várias coisas, né? Coisas, às vezes, que são diferentes, a gente chama de matéria, né? Como se a matéria fosse algo sempre duro, que a gente consegue pegar, como uma cadeira, como uma mesa, e a matéria é muito mais do que isso, né? O próprio ar, o ar é matéria, mas a gente não consegue, né? A gente sente ele, mas a gente não consegue ver, pelos nossos 5 sentidos, somente, né, ponderar ele. A gente consegue sentir, mas a gente não consegue ponderar, a gente não consegue pesar, né? Então, a matéria ela é muito mais abrangente do que aquilo que a gente vulgarmente entende, né? E eu acho que esse foi também um ponto do estudo de hoje, né? Mostrar que, do nosso ponto de vista, a matéria é muito dura mesmo, a matéria é muito pequena, mas a gente está encarnado, né? A gente não está desencarnado, né? É Quando a gente... interessante. Desculpa, termina aqui. Não, só para lembrar, porque às vezes as pessoas falam assim, o espírito está plasmando alguma coisa, parece que ele está fazendo uma coisa completamente fora do contexto, né? Só que a gente tem laboratório de plasma no mundo. Então, assim, plasmar não é uma coisa que como que eu poderia dizer assim, surreal, né? É algo que é factível, né? Só que a gente não compreende ainda, né? Interessante isso que você falou. Realmente, nós estamos na Terra encarnados e assim, como é que eu posso dizer? Submetidos, né, a essa matéria. Então, tem leis que regem esta matéria. Agora, num outro plano, tem leis que são diferentes daqui. Não dá para comparar. E talvez por isso que, como a gente tem o conhecimento deste mundo, a gente quer aplicar, né, ou assim, as informações e tudo em relação a este mundo, quando que não tem. Você falou bem, tudo é alguma coisa, não tem mágica, porque se for criado nada, né, plasmado nada, isso é mágica, isso é truque, e isso pessoas ganham dinheiro com isso, né, mostrando ilusionismo. Não é o caso.
do espírito. Ele está manipulando matéria, é coisa real, coisa existente, só que em leis diferentes, né? Subordinados a leis diferentes. Então, é interessante isso que você falou. É muito bom, assim, sabe, quando a gente está comentando, porque vem as coisas que vão agregando mais ainda isso que a gente está conversando, porque a gente possa compreender, né? E outra, eu acredito que acontece com vocês também, de ver a beleza em tudo isso, de ver como tudo funciona e como tudo tem uma lógica. Você citou a palavra lógica, a coerência, realmente é isso. Não tem milagre, não tem truque, não tem ilusionismo, tem lógica por trás disso, tem leis por trás disso, né? E aí a gente está vivenciando tudo isso, né? Bendito momento que a mediunidade foi utilizada a serviço do conhecimento, a serviço da explicação das coisas que até então eram, né? Então, bendito momento e bendita a pessoa que, né, olhou para aquilo e falou, mas peraí, isso aí tem lógica demais para si, né? Tem coisa muito inteligente aí, não é aleatório, não é um negócio, né? E aí ele estudou isso. Tem também aquela questão, né, que a gente sempre tem que lembrar que tudo depende do ponto referencial, né? Se o meu ponto referencial é aqui eu encarnado, com certeza eu não vou conseguir compreender certas coisas. Então, aí vem aquela questão da humildade, né? De eu entender que Deus eu preciso ter essa fé em Deus para entender que eu não consigo compreender tudo, né? Eu acho que isso é importante também no Livro dos Espíritos, para a gente não cair no engano de querer achar, porque o ser humano, por ser racional, gosta de achar justificativa para tudo, né? Então, para a gente não cair no engano de tentar usar o que você estava falando, de usar leis que nós conhecemos para esse ambiente aqui e tentar estendê-las para um ambiente que a gente desconhece, né? Ou então querer justificar que, por exemplo, não é possível que algo aconteça, porque as leis daqui falam que isso não é possível, né? Então, eu acho que são os dois pontos, né, que a gente tem que tomar cuidado. Talvez nem precisasse disso, porque para a gente está muito claro isso, leis diferentes, tudo. Mas eu fico imaginando assim, uma carta escrita em, sei lá, sânscrito, quando eu estou aprisionado no meu português aqui. Tem alguma coisa ali escrita, tem uma história, tem todo um contexto, mas eu não tenho acesso, porque eu não conheço. Então, a lei daquele papel, a lei daquela carta, é o conhecimento daquele idioma, saber ler e escrever aquele idioma. Então, por isso, é possível. Mas até então, aquilo vai ser, você não sabe nem de que lado olhar, se é assim, se é assado, se é, sabe? É muito, assim, dependente de outras realidades, né? A minha Mas não dá realidade para duvidar que a carta existe, né? existe, tem toda uma história por trás dela, tem todo um contexto, né? Mas, mas tem isso, como você falou, eu tenho que ter a humildade de falar, peraí, isso aqui deve ter alguma serventia. Ou então fala, não, isso não serve para nada, imagina, isso aí rasga lá, ou nem vira as costas. Não, essa humildade é que a gente precisa ter. E quando eu vejo muitos cientistas, médicos, que têm um conhecimento fantástico sobre a matéria, sobre o funcionamento das coisas segundo as leis daqui, e se atrevem a querer entender esse outro mundo. Para mim, eu vejo realmente como essa humildade que você falou. Eu vejo, por exemplo, o doutor Sérgio Felipe, aquele que é especialista, né, na glândula pineal, ele fala de Deus assim, abertamente. Eu nunca vi um médico falar tanto de Deus quanto ele. Vi outros falarem, mas ele o tempo todo está falando. Então, é uma coisa assim bonita de ver, porque ele não abriu mão do conhecimento dele. É importante o conhecimento dele, que ele aprendeu nas cadeiras lá da universidade, e depois residência, depois especialização e tudo. Ele não abriu mão disso, mas ele abriu as portas para um outro conhecimento, que auxiliam em muito nesse trabalho que ele tem no dia a dia dele, baseado em todo
âmbito material e todo esse conhecimento aí, né? Bom, o Cuco tocou faz 2 minutos. Alguém gostaria de fazer a prece de encerramento? É uma pergunta assustadora, né? De todo final de... Deve ser assustadora, porque ninguém, né, reage rapidamente. Não, eu, né? Que tal dizer algumas palavras, Eliana? É só abrir o microfone e falar. Algumas palavras de agradecimento e, se quiser, incluir a Cris, que está no hospital ainda, vai sair amanhã, que fez aquela cirurgia de... Não é uma cirurgia tão profunda, mas toda cirurgia inspira cuidados, né? Eu faço, então, Luiz. Tá bem. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo a espiritualidade amiga aqui presente nos nossos lares, nossos mentores, todos aqueles que puderam comparecer, desencarnados, encarnados hoje. Vamos nos unir nesse momento em pensamento, agradecidos de tudo aquilo que recebemos. Vamos vibrar por todos aqueles necessitados, em especial a nossa amiga Cristiane, que fez essa cirurgia, que nesse momento ela possa ser amparada pela espiritualidade na sua recuperação, para que ela possa voltar para sua casa tranquilamente. Pedimos também por todos aqueles que estão nesse momento também nos hospitais, nos presídios, nas ruas, às vezes em casa, na necessidade do alimento do dia, do emprego que lhes falta, que eles também possam ser tocados pelos amigos espirituais que os acompanham, para que eles não percam a fé de que a solução virá, que tudo é passageiro na nossa vida e que se nós estamos passando por alguma dificuldade é porque nós precisamos aprender algo. E mais uma vez, assim agradecidos, encerramos a reunião de hoje, na esperança que possamos estar juntos novamente na próxima semana. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado pela